Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube, clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcan Novel, link na descrição do vídeo. Recomendo assistir o vídeo na velocidade 1,25 ou 1,5. Capítulo 311 de Colapso da Cidade Ladros, no modo Alma de Sangue. Os dois oficiais de 7 círculos de repente pararam de correr na direção de Solta. Eles sentiram que a atmosfera ficou pesada e fria, então não puderam deixar de observar a situação primeiro. Eles eram cautelosos com o desconhecido e é natural ser cauteloso com seu oponente. Modo Alma de Sangue. Os olhos de Solta ficaram vermelhos quando seu brinco emitiu uma luz escura. Centenas de figuras humanoides se ergueram do chão. Seus corpos eram etéreos e eles estavam cheios de malícia e ódio contra os seres vivos. Às vezes eles desapareciam e às vezes eles apareciam no local. Seus corpos semitransparentes pareciam nadar no ar como um peixe no lago. Sua voz horrível estava ecoando na área circundante. O que é isso? Os dois oficiais de 7 círculos ficaram chocados ao ver esta cena. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo neste momento. Que diabos é essa técnica? Não me diga que isso é uma alma? Seus olhos se estreitaram quando chegaram à conjectura de que essas figuras etéreas cheias de ressentimento eram almas. Esse cara conhece artes das trevas? Uma técnica proibida que é amplamente banida em todo o mundo. Obstruir a lei natural do universo era proibido. A maioria das potências de nível Deus dos tempos antigos baniu essa prática. Almas indo para o reino da alma para reencarnar era uma lei natural. Ninguém deve evitá-lo. Se alguém tentar evitá-lo, enfrentará a ira de todos os seres de alto nível deste mundo. Não, mesmo pessoas de outros mundos tentariam caçar essa pessoa. No passado, havia uma tribo que era proficiente em almas. Todos estavam com medo de seus poderes enquanto pegavam as almas de seus inimigos e as colocavam no lugar que chamavam de inferno. Essas almas sofreriam por toda a eternidade e não seriam capazes de reencarnar. Todos estavam com medo de ir para o inferno e sofrer pela eternidade, então eles se uniram e exterminaram aquela tribo. O que todos sabiam é que aquela tribo tinha alguns sobreviventes e eles estavam se escondendo em outro continente. Solta sabia disso porque essa tribo apareceria no pacote de expansão na versão posterior. Era uma das partes que ele gostava quando ainda era um jogo, mas agora será um desastre se aquela tribo aparecer. Você quer se tornar o inimigo de todo o universo? O oficial de 7 círculos perguntou a ele. Eles foram cautelosos. Eles não tinham medo de morrer, mas essa pessoa era diferente. Se eles morreram nas mãos dessa pessoa, eles estavam perdidos. Eles perderiam a chance de renascer. Eles se tornarão inexistentes. Eles simplesmente desaparecerão ou servirão de objeto de experimento para essa pessoa vil. Além disso, ele não fazia parte de nenhuma organização criminosa, mas se atreveu a praticar essas artes. Ele não teme o que aqueles países justos fariam com ele quando soubessem que ele estava praticando a técnica da alma? Claro que não, mas você não me deixa escolha a não ser usar essa habilidade, Solta respondeu enquanto as almas ao seu redor se contraíam antes de voar em sua direção. Sua voz. Ele cerrou os dentes quando as almas entraram em seu corpo. Vozes assustadoras cheias de ressentimento ecoaram por toda a área e os dois oficiais de 7 círculos não puderam evitar, mas estremeceram quando ouviram. Argue! Solta sentiu uma dor extrema, como se incontáveis agulhas estivessem perfurando seu corpo. As almas rugiram ao se transformarem em uma fonte de energia enquanto fluíam pelo sangue de Solta. Veias emitindo luz vermelha apareceram ao redor de seu corpo. Estava batendo como se transferisse poder através de seu corpo. SHHHHH. Os dois oficiais de 7 círculos não se atreveram a fazer nenhum movimento. Eles não queriam lutar contra esse tipo de inimigo. Tudo bem se eles morreram nas mãos de outras pessoas, mas este homem... Droga!
Eles não podem perder suas almas para este homem. Solta exalou ao virar a cabeça para os 2 oficiais de 7 círculos. Ele abriu a boca e disse: Vamos continuar a batalha. Os 2 oficiais de 7 círculos inconscientemente deram um passo para trás. Várias imagens de humanos e monstros se sobrepuseram à figura de Solta. O mesmo pode ser dito de sua voz. Diferentes vozes de humanos e demis ecoaram. Foi assustador ver e ouvir isso. Esta foi a primeira vez que encontraram algo assim em toda a sua vida. Eles podiam temer isso. Suas almas tremiam de medo. Suas almas estavam com medo. Saia, vou deixar minha mana para você. Use-a para criar uma barreira em torno desta terra flutuante. Vou me concentrar em matar esses caras. Solta, disse a ela enquanto ele contraia os músculos. Os sentimentos das almas fluindo em seu sangue eram dolorosos. Ele podia sentir sua dor e ódio por ele. Tudo bem, eu cuido disso. Além disso, seja rápido. Você não será capaz de usar posse novamente se continuar a usando. Saia respondeu a ele. Enquanto a barreira cobria toda a terra, Solta ouviu uma voz fraca e familiar chamando seu nome. Ele se virou e olhou na direção da batalha abaixo. Ele franziu a testa ao sentir que algo de errado estava acontecendo no chão. Solta. Ele voltou aos seus sentidos quando ouviu a voz alta de Saia. Ele não precisava pensar em mais nada. Ele deve concentrar sua atenção em matar essas pessoas. Sua voz. Solta rapidamente diminuiu a distância entre ele e os 2 oficiais de 7 círculos. A aura ao seu redor era sinistra e cruel. Seus 2 oponentes não puderam deixar de tremer quando viram. Não temos escolha a não ser lutar. Se não queremos morrer, temos que lutar. Eles disseram e começaram a lutar contra Solta. Eles lançaram uma enxurrada de socos poderosos contra ele. Sua voz. Sua voz. Solta moveu rapidamente seu corpo de um lado para o outro enquanto evitava seus ataques antes de reunir sua energia em sua espada e cortar com ela. As almas cintilaram na lâmina de sua espada, olhando para os rostos de seus oponentes. Esta lua carmesim era muito mais forte do que a lua carmesim normal. Esta tinha o poder das almas que aumentava seu poder de fogo em 200%. Boom! Uma enorme lâmina de energia voou e os 2 oficiais de 7 círculos pularam para o lado enquanto evitavam o poderoso ataque letal que poderia acabar com suas vidas. Mas eles não eram o verdadeiro alvo de Solta. Eles viram a figura de Solta brilhar na frente deles. Sua voz. Randolph, Ilve e os outros 3 oficiais de 7 círculos pararam de se mover quando viraram suas cabeças e viram uma lâmina de energia gigantesca voando em sua direção. Ilve franziu a testa enquanto seus instintos estavam enviando sinais de que esta lâmina de energia era muito perigosa. Desviem. Ele deu uma ordem enquanto pulava para trás para evitar a energia. Os outros oficiais de 7 círculos pularam enquanto seguiam a ordem de Ilve. Eles também sentiram que o ataque era perigoso e não podiam se dar ao luxo de bloqueá-lo em sua condição atual. Sua voz. Sua voz. Randolph olhou para a lâmina de energia e depois para seus oponentes. Ele decidiu aproveitar a chance para incapacitar um deles. É melhor que nada. Ele dobrou ligeiramente os joelhos e saltou em direção ao oponente. A lâmina de energia explodiu e ele estendeu a mão. Te peguei. Ele sorriu ao agarrar a perna de seu oponente, mas o pico de energia da explosão atingiu sua lateral. Ele ignorou enquanto apertava a perna de seu oponente com mais força e o jogava no chão. Boom! Mas então... Ele viu a figura de Solta aparecer como um flash para o oficial de 7 círculos que ele jogou no chão. O que? Ilve e os outros oficiais de 7 círculos ficaram chocados quando viram que Solta apareceu do nada. Primeiro sangue. Solta sorriu quando chegou na frente do oficial de 7 círculos no chão e rapidamente cortou com sua espada. Puti!
A cabeça do oficial voou para o céu com os olhos bem abertos. Ele não podia acreditar que era isso para ele. Uma pessoa poderosa como ele morreria nas mãos de um rank B. Sua voz. Souta rapidamente se virou e apunhalou o coração do oficial de 7 círculos com sua espada. Jin. Você ganhou 506.706 experiência por derrotar um oficial de 7 círculos. Um aviso do sistema soou em sua mente quando ele puxou a espada. Uma morte. Restam mais 5 e esta batalha chegará ao fim. Você. Yuvi e os outros oficiais de 7 círculos ficaram chocados. Tudo aconteceu tão rápido e eles nem conseguiram reagir. Quando eles voltaram aos seus sentidos, eles perceberam que algo estava errado com a aura de Souta. Ele não sentiu esse poder em toda a sua vida. Foi algo que colocou pressão em seu corpo. Não, ele não podia apontar, mas então o atingiu. Sua alma tremia ao ver tamanho poder. Era como se ele estivesse começando a encarnar a morte. Você conhece a proibida arte da alma. Souta se virou e olhou para Yuv. Uma figura semi-transparente estava saindo de seu corpo e entrando rapidamente em seu corpo. A cada segundo ele vai aparecer e parece que se sobrepõe à sua figura. Você ganhará a ira de todos os deuses se uma palavra disso vazar, disse Yuv enquanto inconscientemente dava um passo para trás. Bem, não há como, pois eu vou matar todos vocês. Você não será capaz de contar a história sobre este poder. Souta respondeu. Yuv olhou para Randolph e viu que ele também estava chocado. Parece que esse cara não sabia sobre as artes da alma. Ele então lembrou que esses dois eram inimigos desde o início. Ha ha ha. Randolph riu e disse, eu sei o que você quer falar, mas não me importo se Souta conhece as artes da alma ou o que quer que seja. Isso só o torna mais interessante, então não pense que vou trabalhar com você para matar ele. Vou lutar com ele sozinho e não preciso da sua ajuda. Mas isso é só depois que todos vocês morreram. Capítulo 312 De colapso da cidade Ladros, caçando os oficiais de 7 círculos. Ei, se você acha que eu vou te ajudar a lutar contra aquela pessoa que sabe as artes de alma, então você vai cair do cavalo. Randolph parou por um momento antes de falar novamente. Eu quero lutar contra Souta em uma batalha 1 contra 1, então não preciso de nenhum de vocês. Você conhece as artes da alma? Se alguém soubesse disso, Yuv não conseguiu completar a frase quando Randolph o interrompeu mais uma vez. Eu não me importo com isso. O que é importante é que eu gosto da minha batalha com ele. Além disso, estou curioso sobre as artes da alma. A alma é a razão pela qual vocês não puderam nos aceitar. Humanos, demis, demônios, monstros, e até mesmo mortos-vivos têm almas em seus corpos, mas eu não tenho nenhuma alma. Talvez, se tivéssemos uma alma, vocês parariam de nos caçar, Randolph disse. Yuv franziu a testa quando ouviu suas palavras. O que você é? Eu sou um homúnculo. Randolph respondeu antes de atacar Yuv. Sua voz. Yuv foi pego de surpresa. Seu cérebro nem mesmo conseguiu processar a revelação de Randolph quando ele foi empurrado para trás por uma energia massiva. Bang! Agora que você aprendeu meu segredo, certamente não vai me pedir para ajudar a matar Souta, certo? Randolph sorriu ao abrir a palma da mão e lançar um feitiço. O relâmpago crepitava descontroladamente antes de disparar em direção a Yuv. Sua voz. Ao mesmo tempo, a bola preta gigante acima de Souta atinge os outros oficiais dos 7 círculos. Domínio negro. Souta imbuiu o poder da alma neste feitiço para torná-lo mais forte e mais letal para qualquer criatura viva que possuísse uma alma em seu corpo. Os oficiais de 7 círculos tinham uma expressão sombria em seus rostos. Eles moveram seus corpos rapidamente e tentaram evitar os raios que saíam da gigantesca bola preta de energia acima de Souta. Bang! Bang! Bang!
Souta abriu a palma da mão quando viu os 2 oficiais de 7 círculos que ele lutou antes de chegarem ao campo. Sua voz. 10 bolas pretas apareceram em cima de sua palma e ele quebrou o chão. Gravidade zero. Os destroços de rochas começaram a flutuar no ar. Souta então lançou restrição sombria enquanto dezenas de tentáculos pretos emergiam dos destroços de rochas no ar. Segure esse cara. Vou matar rapidamente aquele usuário de artes de alma. Yur gritou quando 2 de seus companheiros se lançaram contra Randolph que estava na frente dele. Randolph franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Yur. Ele então deu um soco no oficial à sua frente, mas ele apenas acertou o ar. Ele então viu um pé vindo de baixo. Ele moveu a outra mão e agarrou o pé antes de girar e chutar seu oponente no peito. Bang! Randolph virou a cabeça e viu os 2 restantes voando em sua direção em alta velocidade. 4 deles vão cuidar de mim enquanto o outro vai tentar matar Souta. Ele percebeu o plano deles. Yur era o mais forte entre eles, então ele acreditava ter uma grande chance de matar Souta. Eles realmente pensam que poderiam facilmente matar Souta na condição deles? Eles devem estar sonhando. Randolph não pôde deixar de rir de seus pensamentos ingênuos. Eles estavam claramente subestimando Souta. Todas as pessoas que subestimaram Souta anteriormente já estavam mortas. Ele testemunhou como essas pessoas subestimaram Souta e morreram no final. Numa luta contra Souta, é de se esperar que Souta fosse tão forte quanto ele ou mais forte que ele, pois não sabia que truques usará na batalha. Assim como o que aconteceu hoje, Souta usou artes de alma que eram proibidas em todo o universo. Yur esmagou os tentáculos pretos e pedras que estavam voando em seu caminho. Bang! 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 Destruir um feitiço de Tier 1 foi fácil para ele, mesmo que fosse um modificado. Usuário das artes de alma? Vou matar você e libertar a alma do meu companheiro que você capturou. Sua figura brilhou ao colidir com o corpo de Souta. Boom! Sua figura colidiu repetidamente uma contra a outra. Bang! 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 As ondas de choque que eles geraram explodiram as rochas que estavam flutuando no ar. Esse cara tem uma habilidade física mais forte do que as pessoas antes. Ele é tão forte quanto um Rankia, embora esteja às portas da morte. Souta pensou enquanto movia seu corpo e um punho passou ao lado dele. A força por trás do soco estava rasgando o ar e Souta podia ouvir um som alto estalando no ar. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Usuário de artes de alma. Você vai morrer hoje. Yur rugiu enquanto lançava uma saraivada de socos em Souta. Cada golpe continha força bruta que poderia aniquilar um rank B comum. Foi tão rápido que Souta não teve escolha a não ser se defender passivamente dos socos. Não, você é quem vai morrer hoje. Vou pegar sua alma e usá-la para me fortalecer. Souta respondeu enquanto tentava bloquear todos os socos que estavam vindo em sua direção. Saia, vou deixar para você. Ufufu, você realmente quer me usar, embora eu já esteja te ajudando. Você. Yur ficou mais irritado quando deu um soco em Souta. Bang. Souta ergueu a mão esquerda e o punho de Yur pousou em seu pulso. Seus ossos quebraram com a pressão do soco e ele foi jogado no chão. Argue. Seu aperto em sua espada afrouxou e ela foi lançada para cima. O sangue saiu de sua boca e espalhou-se em todas as direções, tingindo as rochas com uma cor vermelha. A espada Vajra girou no ar antes de voar em direção a Yur. Sua voz. Yur ergueu a mão e agarrou a espada sem olhar para ela. Você pensou que eu não conhecia seu plano. Muito ruim para você, eu percebi quando você deliberadamente afrouxou o aperto em sua espada. Um sorriso zombeteiro se formou em seu rosto. Agora morra. De repente, ele sentiu o frio espalhar-se por seu corpo ao parar de se mover. O que?
Ele não conseguia mover seu corpo quando ouviu a voz de uma garota em sua mente. Estava frio e horrível ao mesmo tempo. Puti! O sangue respingou no chão quando uma mão perfurou seu peito. Vê, você tem, e eu. Yuv olhou para Solta com raiva nos olhos. A derrota significa que sua alma sofreria por toda a eternidade. Esse truque nunca fica velho. Você sempre deve me ajudar assim. Ele murmurou enquanto tirava as mãos do peito de Yuv junto com seu coração. Polvochos. O sangue jorrou do peito de Yuv. Seu coração ainda batia descontroladamente na mão de Solta. Solta olhou para ele com uma expressão surpresa. O coração estava cheio de energia vital, mas não continha mana. Parece que a batalha com Bargan destruiu a reserva de mana de Yuv. Se a reserva de mana ainda estivesse intacta, o coração de um poderoso rank-herói seria uma boa fonte para reabastecer sua mana. A reserva de mana estava situada dentro do coração da pessoa. E o coração estava ajudando a reserva de mana a circular a mana de uma pessoa dentro de seu corpo como sangue. Portanto, se uma pessoa domina a maneira de controlar a mana, então essa pessoa seria capaz de circular sua mana dentro de seu corpo tão simples quanto respirar. Dessa forma, os músculos, ossos, órgãos e pele mudariam devido à exposição à mana. Ficaria mais saudável e forte como os monstros. Que pena, você caiu no meu truque. Solta disse enquanto fechava o punho, esmagando o coração na palma da mão. Ele então pegou a espada Vajra e ouviu um som familiar em sua mente. Asterisco Din. Asterisco. Você ganhou 799.999 experiência por derrotar um oficial de 7 círculos. Asterisco Din. Asterisco. Você recebeu uma carta de recompensa aleatória e uma carta única, bênção da gula por derrotar um oponente com uma bênção. Uma carta? Oh, ótimo! Ele recebeu esta carta porque conseguiu matar um rank-herói com uma bênção. Se ele estivesse acima do nível 39, ele não poderia receber essas recompensas. Essas recompensas só foram dadas às pessoas com feitos excepcionais. Não importa como ele fizesse isso, contanto que o matasse, ele receberia as recompensas. Havia até um jogador no jogo que perseguiu uma batalha de 2 potências de nível Deus e felizmente desferiu um golpe mortal em um Deus que estava para morrer. Depois disso, ele morreu por ficar muito perto de uma batalha entre os 2 deuses. Aquele jogador teve tanta sorte que deixou todo mundo com inveja. O que aconteceu lá foi pura sorte. O outro deus lançou um golpe mortal, mas o deus sobreviveu com apenas 1 de vida e o jogador usou tudo o que tinha para causar 1 de dano a esse deus. Se o deus tivesse 2 de vida restantes, então o deus não morreria nas mãos daquele jogador. Foi humilhante para eles morrer nas mãos dos mortais. Essa carta vai ser útil para ele. Uma carta que o deixará temporariamente ter a bênção da gula dos 7 pecados capitais. Solta escolheu o corpo de Yuv. Ele o usará para interromper a formação dos oficiais que estavam lutando contra Randolph. Capítulo 313 De colapso da cidade Ladros, matando outro oficial de 7 círculos. Roar. O rugido da criatura de 200 metros de altura sacudiu o céu inteiro. O rei do subterrâneo estava agarrando com força as correntes ao redor de seu corpo. Ele estava rasgando essas correntes. As flutuações de sua energia causaram várias explosões ao redor da cidade e enormes rachaduras se formaram no chão. As rachaduras se espalharam pela cidade. Ele separou cada distrito. Ondas de energia irão explodir das rachaduras de vez em quando. Foi uma cena aterrorizante. Era como se o mundo acabasse enquanto a mana na atmosfera estava desaparecendo lentamente por causa do férron de um Lorde Monstro. A cidade inteira estava sendo distorcida. Estava torcendo enquanto o rei do subterrâneo puxava as correntes maciças. Todos que testemunharam essa cena sentiram seu couro cabeludo ficar dormente. A sensação de frio do ar era difícil de descrever.
Eles eram como insetos na frente de um predador gigante. Pessoas que foram apanhadas pelas ondas de energia que rompiam das rachaduras morreram instantaneamente. O mesmo pode ser dito para aquelas pessoas que caíram nas fendas. As pessoas comuns que estavam na área do Feron morreram sufocadas. Eles eram muito fracos para suportar o poder do Feron de um Lorde Monstro. Pessoas abaixo do rank F só podiam aceitar seu destino. Em apenas alguns minutos, as vítimas aumentaram em 2 vezes. Ninguém esperava esse tipo de coisa. As forças da cidade Ladros e dos 7 pecados capitais estavam alheios ao plano de um terceiro. Os oficiais de 7 círculos que estavam lutando contra os professores e nobres pararam de se atacar enquanto olhavam para o Lorde Monstro com uma expressão sombria. Todos só podiam contar com a mana dentro de seus corpos, sua reserva de mana. A mana na atmosfera era desesperadora. Foi empurrado para trás por uma energia tremenda. Por que diabos tem um Lorde Monstro aqui nesta cidade? Pavoni, um oficial de 7 círculos, disse com aborrecimento em seu tom. Fufu, vamos voltar. Nós já concluímos nosso propósito. Não precisamos destruir esta cidade nós mesmos, pois aquele Lorde Monstro destruirá esta cidade mesmo sem que nós precisemos dizer nada para aquele Lorde Monstro. Frami, também um oficial de 7 círculos, disse. Se ficarem mais aqui, só se colocarão em perigo. De repente, ela sentiu o pedaço de papel em seu bolso vibrar. Ela o tirou e viu que estava emitindo uma luz fraca. Este foi um talismã de transmissão. Este sinal significa que alguém estava tentando se conectar ao seu talismã. Ela canalizou sua mana e abriu sua conexão. Assim que ela abriu, uma voz saiu do talismã. Nós derrubamos a aeronave e recuperamos a pedra de sangue. Perdemos alguns de nossos homens, mas ainda assim alcançamos nosso objetivo. Como está o seu lado? HMMMMM. Frami colocou um dedo nos lábios enquanto examinava o ambiente antes de responder. Bem, também completamos nosso objetivo, mas algumas coisas inesperadas ocorreram. Um Lorde Monstro apareceu aqui. O que? A voz do outro lado ficou mais alta. Fufu, não se preocupe. Vamos recuar, mas lançar um feitiço de teletransporte sob essa pressão vai levar muito tempo. Frami disse, desligando antes que o outro lado pudesse dizer algo. Tudo estava fora de ordem. Mesmo o reforço de outras cidades não poderia fazer nada sobre este problema. Lumilia tinha uma expressão séria no rosto. Ela não conseguiu entrar em contato com Brian, Brando e Cluster. E agora, Alice e Eugene sumiram depois que o Lorde Monstro apareceu. Ela não sabia se eles estavam bem ou não. Ela estava assustada e trêmula. Ela não pode evitar, pois esta foi a primeira vez que ela sentiu o poder de um Lorde Monstro. O terrível poder trouxe medo ao seu coração. Ela estava indefesa. Não importa o quanto ela tentasse pensar, ela não conseguia encontrar uma maneira de salvar as pessoas desta cidade. Eu tenho que salvar as pessoas que eu posso salvar com meu poder. Se ela estava preocupada com os outros, Lin também estava preocupada. Ela não podia fazer nada a não ser ficar no canto. Ela estava fraca. Ela queria ajudar. Ela queria que Solta a reconhecesse. Ela queria ficar mais forte. É por isso que ela vai tentar o seu melhor em algo em que é boa. Solta disse que tinha talento para se tornar uma maga sensorial. Sua mestra disse o mesmo para ela. Eu vou tentar isso. Lin fechou os olhos e focou sua atenção em seu entorno. Ela podia ouvir várias explosões e poderosas flutuações de energia. As vozes das pessoas entraram em seus olhos. Choro das crianças. Respiração das pessoas à beira da morte. Desespero e medo. Ela podia sentir em suas vozes. Ela estava tentando encontrar Eugene, Alice, Brian e todos os seus amigos. Ela queria ver se eles estavam bem ou não. Ela queria confirmar.
Lentamente, seus sentidos se expandiram e se espalharam por toda a cidade. Lumilia, que estava ao seu lado, se virou para olhar para ela. O que foi isso? Ela sentiu que algo estava errado com Nin. Ela não conseguia apontar, mas ela podia sentir uma sensação etérea saindo de sua amiga. Um sentimento de outro mundo. Não a perturbe. Lumilia olhou e viu seu pai examinando Lin com uma expressão surpresa. A concentração dela é tão profunda. Ela não será capaz de ouvir você em sua condição. Não sei o que ela está tentando fazer, mas não faria bem a ela se você a perturbasse. Ursus disse à sua filha. Lumilia abriu os olhos amplamente ao sentir Humana dentro do corpo de Lin formando um redemoinho abaixo de seu abdômen. O que? Uma grande torrente de energia explodiu e disparou para cima. A explosão de sua energia não foi grande como o Feron ao redor que a suprimiu. Lumilia, Ursus e as outras pessoas ao redor ergueram os olhos. Eles viram rachaduras no céu e depois de alguns momentos, um olho gigante se abriu olhando para toda a cidade. Isso é! Solta arrastou o corpo de Yuva até o local onde Randolph estava lutando contra os 4 oficiais de 7 círculos. Seu líder está morto. Ele disse enquanto jogava o corpo no chão antes de acrescentar: eu peguei sua alma e a mesma coisa vai acontecer com todos vocês. Os oficiais de 7 círculos ficaram abalados quando viram o corpo de Yuva e ouviram suas palavras. As palavras eu peguei sua alma penetraram em seus corações. Eles poderiam aceitar se eles simplesmente fossem morrer, mas tirar suas almas era uma questão diferente. Randolph agarrou os pés de um dos oficiais e jogou o oficial no chão. Não se distraia na batalha. Ele estava prestes a perseguir aquele oficial quando os outros 3 oficiais recuperaram seus sentidos e o atacaram ao mesmo tempo. Bang! 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 Haha, você realmente vai ignorar Solta? Randolph riu enquanto bloqueava todos os seus socos. Seus oponentes não puderam deixar de olhar para Solta ao ouvir as palavras de Randolph. Randolph estava certo, eles não podiam ignorar a pessoa que usa as artes de alma. Mas desviar o olhar enquanto lutava contra Randolph foi um erro grave. Ei, eu peguei você! Randolph girou seu corpo no ar e chutou os outros 2 enquanto agarrava o pescoço do último. Bang! Bang! O oficial no chão se levantou. Ele ignorou a batalha acima enquanto focava sua atenção em Solta. Este pirralho acabou de matar o líder desta operação, Yuv. Então ele não podia se dar ao luxo de subestimar esse pirralho. Ele viu Solta sorrir e desaparecer na frente dele. Ele rapidamente virou a cabeça, mas uma mão emergiu do chão e agarrou sua perna. O que? A mão o puxou para o subsolo e uma espada perfurante brilhou direto para ele. Ele mudou seu corpo, mas evitou um golpe letal em sua parte vital. TSK. Ele reagiu rapidamente. Solta estalou a língua ao levantar os pés e chutar o peito do oficial. Bang! O oficial foi jogado para longe. Por estarem sob o chão, o local desabou e foi jogado para o alto. Quando Solta desfez as bolas gravitacionais no chão e usou gravidade zero, ele secretamente adicionou o feitiço Bola Sombria para que pudesse surpreender essas pessoas. Argue! O oficial cuspiu a boca cheia de sangue e viu tentáculos pretos vindo em sua direção. Esses filhos da puta! Ele rugiu enquanto agarrava os tentáculos e os rasgava como um pedaço de papel. Ele então descobriu que se tornou o centro de gravidade. Incontáveis pedras voavam em sua direção. Bang! 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 Os pedregulhos de pedras pousaram no corpo atingido. Não importa o quanto ele quebrou as pedras, os fragmentos dessas pedras atingiram seu corpo. Droga! Se ele tivesse mana, ele poderia facilmente desintegrar essas pedras apenas com sua aura. Ele então viu Solta voando em sua direção em alta velocidade. Ele está vindo. Vamos!
Ele não conseguiu terminar a frase quando um enorme pedaço de pedra esmagou seu rosto. Sua voz solta chegou e cortou rapidamente com sua espada. A cabeça do oficial voou e seu pescoço jorrou como uma fonte de sangue. Jin. Você ganhou 578.099 experiência por derrotar um oficial de 7 círculos. Capítulo 314 De colapso da cidade Ladros, matando todos os oficiais da terra flutuante. As pedras caíram causando um som alto. Isso fez o chão tremer um pouco. O corpo sem cabeça do oficial também caiu no chão. Ele jorrou sangue, tingindo o chão com uma cor carmesim. O fedor do sangue encheu toda a área. Jin. Você recebeu uma carta de recompensa aleatória e uma carta de habilidade em branco por derrotar um oponente equipado com uma bênção. Salt ergueu as sobrancelhas ao ver a notificação do sistema. Esse cara tinha uma bênção? Quantas pessoas que têm o poder de uma bênção vieram nesta missão? Ele sabia que Barga era o herói mais forte, mas como diabos ele poderia acompanhar um grupo de oficiais de 7 círculos e 2 deles tinham o poder das bênçãos? Não, ele não tinha certeza se esses 2 eram as únicas pessoas que tinham bênçãos. Existe a possibilidade de que todos eles tenham recebido bênçãos. Ele apenas sabia de uma coisa. E eles não podiam usar suas bênçãos em sua condição atual. Eles devem ter esgotado seu poder enquanto lutavam contra Barga. Em seguida, mudou-se para as recompensas. A carta de habilidade em branco. Ele poderia usá-lo para qualquer personagem e copiar aleatoriamente uma de suas habilidades. Mas aprender a habilidade que ele copiou na carta custou-lhe pontos de habilidade. Foi uma boa carta. Ele iria usá-lo no Rei do Subterrâneo e testar sua sorte se poderia copiar uma habilidade poderosa. Salt ergueu a cabeça e olhou para a batalha de Randolph e os 3 oficiais de 7 círculos. Randolph era realmente uma pessoa forte. Cool. De repente, ele tossiu enquanto o sangue escorria de sua boca. Solta. Você deve parar de usar as almas. Seu corpo não é forte o suficiente para lidar com milhares de almas frenéticas ao mesmo tempo. Saia, disse a ele. Estou bem. Só mais um pouquinho e poderei matar todos eles. Solta respondeu a ela enquanto limpava o sangue no canto da boca. Ele então liberou sua aura para que as pessoas que estavam lutando o notassem aqui. Randolph sorriu, sabendo o que Solta estava tentando fazer. A presença de Solta poderia pressionar os 3 caras que ele estava lutando. Sabendo que uma pessoa que conhecia as artes de alma estava observando seus movimentos esperando que eles baixassem a guarda, os oficiais dos 7 círculos não seriam capazes de focar suas atenções em Randolph. Eles teriam que dividi-lo, já que eram cautelosos com Solta, que já matou Yuvi e os outros 2 de seus companheiros. Se eles ignorarem Solta, então quem sabe quando ele pode atacá-los. Vou usar. Solta murmurou enquanto levantava a mão e a gigantesca bola preta se movia acima dele. Domínio negro. Dezenas de raios disparam contra os oficiais do 7 círculo. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Os oficiais pararam de atacar Randolph enquanto voavam tentando evitar os raios da bola preta gigante. Bang! 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 Várias explosões ocorreram e o chão tremeu fortemente como se o gigante preto estivesse tentando destruir toda a terra flutuante. Não, pode literalmente destruir esta terra flutuante. Solta estava apenas evitando atirar em um feixe destrutivo usando o domínio negro porque se esta terra flutuante fosse destruída, ele cairá sobre aquele senhor monstro na superfície. Ele tinha que evitar um confronto contra o Lorde Monstro. A bola preta continuou a atirar raios em direção aos 3 oficiais de 7 círculos, enquanto Randolph os perseguia. Os oficiais estavam tentando evitar serem atingidos por raios pretos. Solta imbuiu o poder da alma neste feitiço, por isso foi muito letal para as criaturas vivas. Claro,
Faria menos dano às criaturas que não tinham alma em seus corpos como homúnculos e golems. É por isso que Randolph não tinha medo das artes de alma de Solta. Boom! 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 Depois de alguns momentos, Randolph conseguiu agarrar um deles. Ei! Ele riu enquanto agarrava os ombros do oficial e batia com o joelho no estômago de seu oponente. Bang! 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 Ele bateu com o joelho dezenas de vezes antes de pegar algo atrás de si. Uma bola preta do tamanho de um punho caiu no mesmo lugar onde ele bateu com o joelho. Argue! O oficial foi jogado longe enquanto cuspia uma grande quantidade de sangue. Tchau, tchau. Randolph acenou com a mão com um sorriso antes de se virar e perseguir os outros oficiais. O oficial ficou confuso. Ele não estava morto, mas aquele cara o tratou como um. Não me diga. O usuário das artes de alma. Mas ele estava longe, então não seria capaz de chegar aqui facilmente. De repente, Solta desapareceu de sua posição. Sua voz. Ele descobriu que Solta já estava na frente dele apontando a espada afiada em seu pescoço. Porra! Como ele chegou aqui? Puti! A espada Vajra perfurou o pescoço do oficial. Argue! O rosto do oficial se contorceu enquanto ele não conseguia acreditar no que aconteceu com ele. Ele não conseguia aceitar. Sua visão estava ficando turva e sua voz não saía de sua boca. Ele ouviu uma voz feminina em sua cabeça. O Fufu, me permita esclarecer o motivo para você antes de morrer. É a bola sombria. Você pensou que a bola preta que o homem antes atirou em sua direção era um feitiço de ataque. Você está errado com isso. Essa bola preta é o nosso feitiço e não é um feitiço de ataque. É um feitiço de teletransporte. Você entendeu? A voz de Saya fez parecer que ela estava se divertindo. Solta torceu a espada e cortou o pescoço do oficial. Jin. Você recebeu 489.000 espericia por derrotar um oficial de 7 círculos. 4 abatidos. Restam apenas 2. Ele murmurou enquanto agitava sua espada e o sangue respingava no chão. Solta respirou fundo enquanto focalizava sua atenção nos 2 oficiais restantes de 7 círculos. Ele não precisava usar um truque, pois havia apenas 2 deles restantes. Randolph também não teria problemas com isso. Ele poderia lutar com 4 deles ao mesmo tempo, então lutar contra um não lhe daria tanta pressão. Vamos fazer isso rápido. Solta sorriu ao se lançar para a batalha. Sua voz. Sua figura bateu em um dos 2 oficiais à esquerda. Bang! Randolph sorriu enquanto inclinava a cabeça e um punho roçou suas bochechas. Você poderia simplesmente deixar isso comigo. Não se preocupe, vou deixar você matá-los, então não se esqueça do nosso acordo. Ele disse enquanto agarrava o pulso de seu oponente e acotovelava o rosto do oficial. Então, um raio estalou ao redor de seu corpo. Argue! O oficial gemeu de dor quando o raio continuou a pousar em seu corpo através de Randolph. Solta, aqui está! Randolph riu e uma esfera de luz branca revestiu seu punho. Ele então lançou uma saraivada de socos no oficial. Bang! 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 O oficial foi jogado em direção a Solta e Solta foi em direção ao oficial. Sua espada perfurou o pescoço do oficial. Solta então cortou com sua espada para baixo enquanto usava a lua carmesim. Jin. Você recebeu 431.000 experiência por derrotar um oficial de 7 círculos. Solta e Randolph viraram a cabeça e olharam para o oficial de 7 círculos restante. Resta mais um. O oficial não podia acreditar no que aconteceu com seu grupo. Eles lutaram contra Barga e de alguma forma sobreviveram, mas não esperavam que essas 2 pessoas fracas que iriam matá-los.
Teria sido melhor eles morreram enquanto lutavam contra a Barga. Ei! Você não será capaz de escapar. Souta e Randolph se lançaram contra o oficial de 7 círculos com um largo sorriso no rosto. Jim. Você recebeu 547.777 experiência por derrotar um oficial de 7 círculos. Jim. Você recebeu uma carta de recompensa aleatória e uma carta de habilidade em branco por derrotar um oponente equipado com uma bênção. O oficial de 7 círculos não pôde fazer nada enquanto os dois o mataram e levaram sua alma. Uf! Souta exalou ao desativar o modo alma de sangue. Esta habilidade consumiu a maioria das almas que coletaram. Isso deu a ele um grande impulso em sua força, mas seu custo foi alto. 100 almas por minuto foi o seu custo. Não se esqueça do nosso acordo. Randolph disse de repente do lado. Souta olhou para ele e disse, você quer lutar agora? Ele olhou diretamente nos olhos de Randolph. Depois de alguns momentos, Randolph balançou a cabeça e respondeu, não, eu não quero lutar com você na sua condição atual. Não há razão para fazer isso. Além disso, é hora de eu deixar este lugar. Ok, obrigado por me ajudar, disse Souta enquanto se sentava e olhava para o rei do subterrâneo abaixo. Ele estava cansado e não tinha forças para continuar lutando. Você conhece as artes de alma, hein? Eu me pergunto se você poderia colocar uma alma no corpo de um homúnculo. Talvez assim, poderíamos viver sem nos esconder. Randolph disse em voz baixa. Não sou bom em lidar com almas, então não poderia fazer isso. Além disso, não é minha habilidade. Souta respondeu a ele. Ok, eu vou embora agora. Eu certamente gostei da vida normal de um estudante aqui. Eu não vou esquecer isso em toda a minha vida. A vida de um estudante normal. Eu quero dar aos meus irmãos. Randolph disse enquanto se virava e começava a se afastar. Souta olhou para suas costas e sorriu. Nos encontraremos novamente no futuro. Hahaha, espero que sim, Randolph respondeu sem olhar para trás. Ele então desapareceu. Depois que Randolph saiu, a expressão de Souta ficou séria. Sim, eles se encontrarão no futuro. Não há dúvidas sobre isso. Eles não serão capazes de evitá-lo, pois ambos participarão da guerra. Nesse momento, Randolph se tornará o Imperador Negro Uzargon. Um dos 4 imperadores de cristal que tem o mesmo nível do Imperador do Império Cristal Vermelho. Mais tarde, no futuro, essas duas pessoas se tornarão famosas nos incontáveis mundos do universo. Suas lendas serão transmitidas de geração em geração. Os bardos vão cantar seus feitos e realizações na guerra. O Imperador Negro e o Lorde Abissal Gélido. Capítulo 315 – De colapso da cidade Ladros, nome. Randolph foi embora para que Souta não precisasse se preocupar com Randolph atacando-o. Ele pode ter certeza de que não receberá um ataque por trás. Randolph deve ter saído para tirar seus companheiros desta cidade caótica. Ele tinha certeza de que Randolph não deixaria seus companheiros nesta cidade. Bem, isso é se Randolph estava dizendo a verdade sobre ele ser um homúnculo. O que devemos fazer agora? Saia perguntou a ele. Souta se levantou e deu um tapinha nas roupas antes de responder, vamos descer. Esta terra vai desmoronar a qualquer segundo. Agora que o cristal havia sumido. Esta terra perdeu sua propriedade para flutuar no ar. Ela vai desabar e cair no chão. Não é bom ficar neste lugar, pois os selos que prendiam o rei do subterrâneo estavam caindo no momento em que essa terra flutuante desabou. Bang! O chão tremeu fortemente e enormes rachaduras apareceram na terra flutuante. O que Souta disse antes estava certo. Esta terra flutuante iria cair. Depois de alguns momentos, a terra começou a desabar. A borda da terra estava desmoronando antes de cair em direção à superfície. Souta estava em cima de uma das rochas que caíam.
Ele tinha uma visão clara do rei do subterrâneo desta posição. Ele pode ver as rachaduras nas correntes e estimou que durará apenas mais 2 minutos. Cair na superfície significa chegar perto do Lorde Monstro. A atmosfera mudou enquanto ele continuava a descer. O Feron era tão espesso nessa área que fez Solta se sentir desamparado. Droga! Esse cara é como um deus. Solta murmurou enquanto observava a criatura peluda humanoide de 200 metros de altura. Sim, seu deus. Um Lorde Monstro é equivalente a um deus para monstros. Principalmente, os Lordes Monstros são mais fortes do que os deuses. Um deus novato e um Lorde Monstro novato, qual você acha que é mais forte? Disse Saia. Claro, o Lorde Monstro, Solta respondeu sem hesitação. Humanos e Demis terão que evoluir se quiserem se tornar um deus, mas eles insistem que não foi uma evolução. A evolução é o que significa ser um monstro, então, se ele evoluiu, isso não significa que ele também é um monstro? Eles chamaram o processo de mudar o corpo de uma pessoa e transformá-lo para quebrar as algemas do limite dos mortais de deificação ou divinização. Correto. A força física e a habilidade do Lorde Monstro estavam acima de Deus. É por isso que os deuses os temem desde os tempos antigos. Se um Lorde Monstro perder o controle, os deuses se unirão para subjugar aquele Lorde Monstro. Disse Saia. Há uma exceção para todas as regras. Algumas pessoas já podem lutar contra um Lorde Monstro no momento em que se tornam um deus. Solta disse e ele se lembrou dos nomes daqueles deuses que poderiam lutar contra um Lorde Monstro quando eles acabassem de se tornar um deus. Alguns dos deuses nos 3 grandes países, Monte Olimpo, Asgard, Palácio Celestial, Takamagahara, etc. Além disso, os 7 pecados capitais, os 10 mandamentos e os 12 zodíacos. Seus poderes estavam acima dos deuses comuns e eles eram como os deuses dos deuses. Randolph era assim também. Se Randolph se tornasse um deus exatamente como no jogo, então seu poder dispararia enquanto derrotava oponentes poderosos em seu caminho até que ele estivesse no ápice. Atenção! Saia o avisou. Boom! Solta rapidamente saltou para longe e foi para as outras pedras que caíam. Uma onda de Feron explodiu e destruiu sua posição anterior. Ele precisava usar isso agora. A carta de habilidade em branco que ele obteve matando os oficiais de 7 círculos que tinham bênçãos. Esta carta de habilidade em branco permite que ele copie aleatoriamente a habilidade de qualquer personagem. Que grande carta, mas o processo para obtê-la foi muito difícil para ele. Matar um oficial de 7 círculos era extremo. Ele não seria capaz de fazer isso sem a ajuda de Randolph se os oficiais não lutassem contra a Barga antes. Ele teve apenas sorte. Sim, está certo. Ele teve sorte. Ele não seria capaz de fazer isso de novo. O que você está fazendo, Solta? Saia perguntou a ele. Nada, Solta respondeu antes de concentrar sua atenção no rei do subterrâneo. Jin. Sim. Ele esperou alguns segundos até que uma notificação apareceu em sua visão. Jin. O rei do subterrâneo tem centenas de habilidades poderosas, mas acho que ele acabou conseguindo essa. Não é uma grande habilidade, mas será útil para ele no futuro. Mas não é a habilidade que ele procurava. No entanto, Solta usou 2 pontos de habilidade para aprender esta habilidade. Ele tinha apenas 6 pontos de habilidade restantes e ele tinha uma carta de habilidade em branco. Jin. Sim. Solta escolheu o rei do subterrâneo como seu alvo mais uma vez. Ele queria adquirir algumas habilidades úteis que aumentassem sua força. Se possível, ele queria a habilidade mais poderosa do rei do subterrâneo. Jin. Não era isso que Solta queria, mas essa habilidade era muito boa à sua maneira. Isso vai servir por enquanto. Esta era uma característica de um monstro que eles receberiam assim que evoluíssem para sua terceira evolução. Sim.
Souta pensou e usou 2 pontos de habilidade para aprender essa habilidade. Foi bom sentir aquela sensação agradável percorrendo seu corpo, fortalecendo seus músculos e fibras. Depois disso, Souta pulou rapidamente a observar o estado do Instituto Ladro. O instituto se foi e parece que os alunos já partiram depois que o rei do subterrâneo apareceu. O lugar inteiro estava deserto. Nenhuma força da cidade e 7 pecados capitais podiam ser vistos ao redor. A força de dissuasão de um Lorde Monstro era muito alta. Até assustou as forças dos 7 pecados capitais. O que há de errado, Saia? Você notou algo? Souta perguntou ao pousar no chão. Ele podia ver cadáveres em todas as direções. Uma pessoa está parada na frente do rei do subterrâneo. Saia disse a ele. Souta engoliu em seco ao virar a cabeça para olhar. Se Saia estivesse certa, então haveria apenas algumas pessoas que poderiam ficar na frente do rei do subterrâneo sem serem afetadas pelo Feron. Os deuses. Eles eram os únicos que podiam ficar na frente do rei do subterrâneo. Ele estreitou os olhos ao ver a silhueta de uma pessoa. Ele não podia ver claramente a aparência da pessoa, mas parece ser um homem baseado na figura. Quem diabos é esse homem? Ele pensou enquanto olhava para a figura de um homem. Parece que ele teve que observar o que está acontecendo neste lugar. É muito perigoso, Souta. Saia o avisou. Não se preocupe, eles não vão se importar com um fracote como eu. Com seus poderes, eles já devem ter descoberto sobre nossas existências, mas eles nem deram bola. Para eles, eu sou apenas um inseto que eles poderiam facilmente matar. Souta respondeu a ela. Você está se subestimando demais. Disse Saia. Bem, essa é a verdade. Para outros ranks B, sou uma pessoa poderosa, mas para eles sou apenas um inseto. Não importa se sou um rank A ou um herói. Souta sorriu enquanto se afastava silenciosamente enquanto observava os movimentos do desconhecido. Ele lembrou que ainda tinha 3 cartas de recompensa aleatórias. Ele teve que rolar isso para saber quais cartas ele obteria. Jin. É bom, exceto para a carta de 300.000 de experiência. A 300.000 experiência não era nada em seu nível atual. Bem, ainda é melhor do que nada. Ele já tinha 2 cartas de aumento de nível de uma habilidade, então adicionar esta torna 3. Ele irá usá-las mais tarde para aumentar o nível de sua habilidade para tentar se promover a Mago de Batalha de rank 3. Outra carta de habilidade em branco. Ele teve muita sorte hoje. Então ele deveria usá-lo para Rei do Subterrâneo ou aquele homem desconhecido? Ele tinha certeza de que o homem desconhecido era pelo menos um deus. Ok, ele decidiu usar isso naquele homem. Souta estreitou os olhos ao escolher o homem como alvo e usar a carta de habilidade em branco. Jin. Souta não se importou com a habilidade que obteve. Ele estava simplesmente surpreso com o nome daquela pessoa em seu sistema. Zodíaco Léo. Não é o líder dos 12 zodíacos. Por que aquele homem está aqui na Cidade Ladros? O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novelas em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.